Meus amados, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com você, com a sua família neste dia. Nós agradecemos a Deus pelo dia em que o Senhor nos concede. Nós somos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Deus porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus poderoso. E esse Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele está ao seu lado aí para te abençoar, para te dar vitória. E uma das vitórias maiores que a Bíblia nos relata foi a morte de Cristo lá na cruz do Calvário e a sua ressurreição, né? E por isso é que nós somos gratificados a Ele, não temos palavra para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Mas, meus amados, eu convido a você para nós lermos a palavra de Deus desta vez lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, fala de um milagre de Deus na vida de um homem. A Bíblia diz que aquele homem, ele era um homem de uma grande autoridade, e o nome dele era Ezequias. A Bíblia diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, se não viverás. Então virou Ezequiel o rosto à parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti, com fidelidade, inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Meus amados, que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Ezequias, ele era rei e a Bíblia diz que rei da Síria, e a Bíblia diz que Ezequias, ele teve uma experiência assim, um tanto desagradável, né? Ele foi acometido pela enfermidade. Existe uma linha de pensamento de alguns grupos aí que a pessoa não pode adoecer. Não pode adoecer porque se adoece está com a vida desorganizada, está em pecado. A Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos à enfermidade, às dores, a sofrimento, a coisas que vêm assim trazer um transtorno para a nossa vida através da enfermidade. A doença, Deus não queria, Deus não quer que o homem adoeça, que o homem passe por enfermidade, mas Deus permite que isso aconteça. A Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. Deus não quer que o homem adoeça, que o homem viva enfermo. Mas por conta do pecado, nós adquirimos essa situação de enfermidade e é permissão de Deus. E a Bíblia diz que naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E quando a Bíblia diz que a enfermidade era mortal, era uma enfermidade assim bastante difícil, né? Hoje nós temos no nosso planeta Terra enfermidade terrível. Por exemplo, a enfermidade que mais atormenta as pessoas é câncer. Mas existe uma outra enfermidade também muito dolorosa, que ela começa com desânimo, com a tristeza, com a amargura. E hoje é o número 1 do mundo, depressão. A depressão faz com que o homem
venha sofrer crises a ponto até de gerar um suicídio. Mas há também uma doença crônica muito terrível. Essa doença é o pecado. Mas há remédio para essa doença. Há uma saída para essa doença. Qual a saída? Orar a Deus. Entregar a vida a Deus. Entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A enfermidade do rei Ezequias era de morte, era mortal. Mas a Bíblia diz que agora Deus se utiliza do seu servo, o profeta Isaías. E o que eu acho interessante é que Deus chama o profeta Isaías e diz: Isaías, vem cá. Isaías se apresenta diante de Deus, diz: Senhor, eis-me aqui. E agora o Senhor fala para Isaías, diz: olha, vai lá na casa do meu servo, o rei Ezequias, e diz a ele: assim diz o Senhor, é a palavra de Deus, é o Deus poderoso. Diz a Ezequias: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque hoje morrerás. Esse é um recado assim um tanto doloroso. Agora eu vou ter que passar aí. Quando o profeta ele recebe essa incumbência e ele teria que levar a mensagem ao profeta, ao rei Ezequias. E quando o rei Isaías se aproxima de Ezequias, ele teria que dar aquela notícia, e a notícia era uma notícia desagradável. Quando Isaías diz: olha, o Senhor manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerás. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ciente do que tinha feito, ciente da sua fidelidade diante do Deus Todo-Poderoso. Um dos segredos, meus queridos, é ser fiel. Um dos segredos é andar na presença de Deus, é glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequias, quando recebeu essa notícia indesejável, a Bíblia diz que ele encostou a cabeça na parede, virou-se para a parede onde estava deitado no seu leito, encostou a cabeça ali, inclinou-se na parede e agora ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, eu tenho andado na tua presença, eu fui fiel a ti, eu mantive a minha fidelidade diante de ti, e agora o Senhor me manda uma notícia dessa. Eu andei na tua presença com inteireza de coração, fui reto, fui fiel. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Geralmente, quando alguém recebe uma notícia, por exemplo, quando o médico dá o diagnóstico, um diagnóstico assim que vem a ser assim um tanto doloroso, em que o paciente não espera, então ele fica assim um tanto angustiado, ele fica triste, ele fica cabisbaixo, mas Deus, ele é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. E agora a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo, mas ele questionou a Deus. Quem tem direito de questionar a Deus? Como Ezequias era um homem fiel a Deus, e ele recebe aquela notícia: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. A Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. E Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus grande, poderoso, Deus santo, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias, rei Ezequias. Deus se utiliza uma outra vez de Ezequias, e Deus chama Isaías vai na casa de Ezequias, e diz a ele que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, ele ouviu as tuas orações. E por isso eu estarei acrescentando mais 15 anos de vida
no percurso da sua vida. Isso é um Deus tremendo, meu querido. É um Deus que é tremendo. E a Bíblia diz que o rei Ezequias ficou muito alegre. Mas o rei Ezequias disse agora, ele diz a Isaías, que sinal o Senhor vai me mostrar para que o povo possa ver e o nome dele venha ser glorificado. Isaías disse, agora Deus diminui o relógio 10 graus de Acaz, e ali a palavra de Deus se cumpriu, porque Deus, ele é misericordioso. Deus está aí contigo, ele está sentindo a tua dor. Ele está com sua mão estendida para te abençoar. Ele está dizendo a você neste dia, filho meu, dá-me o teu coração. Meu amado, abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Jesus. Dê um passo para Jesus. Confessa o pecado a Jesus. Não confessa o pecado ao homem, confessa o pecado a Jesus, que ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Que ele te abençoe, tenha um bom dia. Meu querido, se você puder, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Divulgue esse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comente, divulgue, porque eu preciso da sua ajuda. Você fazendo assim, você está ajudando-nos a essa mensagem chegar aos confins do mundo. Que ele te abençoe, tenha um bom dia e até o próximo encontro.